Bom, além desses desafios que foram mencionados, afetos à pandemia, existe um outro nicho de desafios também muito importantes que devem ser considerados. Essa nova gestão, ela vai ser decisiva para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, né? Que se encerra em 2024. Então, a prioridade dada pelos prefeitos à educação, ela vai ser decisiva para a trajetória do país no cumprimento do Plano Nacional de Educação. E entre todas as metas que o Plano Nacional traz, eu vou elencar uma delas que é fundamental e que diz muito, que está muito ligada ao futuro do nosso país, que é a primeira infância, né? A meta 1 do Plano Nacional de Educação traz a necessidade da universalização da pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e a garantia de ao menos o atendimento de 50% de crianças de 0 a 3 anos em creches. Rondônia possui um percentual ainda muito aquém, inclusive, da média do país no tocante, por exemplo, ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos em creche, né? Segundo o Anuário da Educação de 2020, apenas 18,7% das crianças rondonienses estão em creche. A média nacional é de 35,7%. E a gente sabe que mesmo se a gente levar em consideração essa média nacional, existe uma diferença muito grande entre as crianças que estão nos domicílios mais ricos e as crianças dos domicílios mais pobres. Se 51% das crianças dos domicílios mais ricos têm acesso à creche, apenas 29% das crianças dos domicílios mais pobres têm esse mesmo direito. E essa é uma missão que diz muito a prioridade que os municípios devem dar à educação, porque a educação infantil e a educação fundamental fazem parte da incumbência dos municípios na educação. Para falar sobre a importância da priorização da primeira infância, eu passo a palavra ao desembargador Isaías Fonseca Moraes, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia e também professor de Direito Administrativo da Escola da Magistratura de Rondônia. Por favor, doutor Isaías, com a palavra por 10 a 12 minutos, e eu só reitero que quem tiver dúvidas, por favor, inscreva suas dúvidas para que a gente possa depois apreciar todas elas no bloco de perguntas e respostas. Doutor Isaías? Muito obrigado, doutora Alessandra. Gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes, participantes desse evento, cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, o secretário de Estado da Educação, os prefeitos e as prefeitas eleitas, as autoridades que estão aqui. Pedir desculpas pela minha dificuldade de acessar aqui, e essa dificuldade de acessar aqui é exatamente o motivo que se deve priorizar a primeira infância, porque as crianças aprendem e nós, com o passar do tempo, a gente tem uma certa dificuldade. Eu até falei recentemente para minha filha que eu tenho dificuldade no manuseio de controle remoto, de controle de aparelho de televisão, e eu falei, você tem que entender que na minha idade isso aí é mais difícil. E ela disse que não entende. Eu gostaria de compartilhar com os senhores uma cartilha, eu vou tentar compartilhar, e eu até estava compartilhando ela sem querer, né? Me parece que agora tá certo aí. Essa é uma cartilha da primeira infância, né, elaborada pela Fundação Maria Cecília Souza Vidigal, tem o endereço no final aí da cartilha. Essa é uma cartilha que é disponível na internet e ela mostra o porquê que se deve priorizar a primeira infância. A primeira infância ela vai de 0 a 6 anos, né, e temos a primeiríssima infância, que está aqui nessa ala, que é de 0 a 3 anos. E essa cartilha vem trazendo
todas as questões econômicas, socioeconômicas e por que se deve priorizar a primeira infância. E nessa saída da pandemia, nós temos que priorizar a primeira infância por dois aspectos fundamentais, duas necessidades fundamentais. A primeira é o próprio aquecimento da economia, para a gente permitir que os pais, né, voltem ao trabalho, eles têm uma preocupação dentro de casa, que são os filhos de 0 a 6 anos. Né? Com quem deixar esses filhos de 0 a 6 anos, se a creche está fechada, se a escola não está fechada, as crianças não podem ir. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós não podemos perder a oportunidade de levarmos conhecimento para essas crianças de 0 a 6 anos, porque, vou mostrar para os senhores aqui rapidamente nessa cartilha, é nessa idade que as crianças estão abertas a todo tipo de aprendizado e elas conseguem assimilar muito mais coisas do que após essa idade. Então, nós não podemos deixar perder essa oportunidade de estarmos com as crianças de 0 a 6 anos, nesse momento de podermos trabalhar com ela. Porque se nós perdermos essa oportunidade, mesmo com a justificativa da pandemia, nós não vamos ter outra oportunidade. É aquela famosa frase do cavalo branco que está passando na sua frente, você tem que aproveitar e pular em cima dele. Então, por essas duas razões que os senhores e as senhoras prefeitos e prefeitas eleitas do Estado precisam ter uma atenção especial. Primeiro, até porque a priorização da primeira infância já é uma política a nível federal, implementada nos PPA de 2020 a 2023. Bom, aqui tem alguns, nessa cartilha, que é folheável, aí, ó, facilmente folheável, com grande facilidade, existem as questões socioeconômicas, né, que são 5 razões socioeconômicas, né. Então, veja só, que estudos mostram, veja a segunda razão, estudos mostram que as crianças que são estimuladas e recebidas na primeira infância, elas têm um impacto na pessoa durante a vida inteira. Essas pessoas, inclusive, elas conseguem melhores salários, melhores rendas, melhores trabalhos, melhores empregos e melhores acessos à educação se elas forem estimuladas na primeira infância. As crianças com bom vocabulário de 2 anos até 2 anos chegam à escola mais bem preparadas. Crianças que... Então, você terá um problema menor, porque a criança vai estar mais preparada na escola, na fase escolar. Crianças que frequentam instituições de educação infantil de qualidade, elas têm um desempenho até 12% melhor em toda a sua vida, em toda a sua aprendizagem, até mesmo na vida adulta. Né? Então, por aspectos econômicos, ou seja, para o futuro do país, para o futuro do seu município, se você investir nas crianças agora de 0 a 6 anos, na primeira infância, o seu município vai ter um rendimento econômico futuro melhor. As questões científicas, por que a gente tem que aproveitar esse bonde que está passando? Né? 90% do cérebro da criança ele é formado até os 6 anos de idade. Nos primeiros anos de vida, o cérebro funciona, ele forma mais de 1 milhão de conexões cerebrais por segundo. E isso só acontece de 0 a 6 anos. Depois que passa dos 6 anos, essas conexões cerebrais, elas diminuem, essa atividade cerebral diminui. Então, é nessa oportunidade que nós podemos, de 0 a 6 anos, ensinar para as crianças tudo aquilo, a base que ela vai ter para a vida dela. Né? Então, aqui nessa cartilha, vocês, o prefeito e a prefeita, vocês vão encontrar tudo o porquê que deve ser priorizado. E aqui um pouco na frente, o que o município pode fazer. Então está aqui na cartilha, exatamente, ó, creche para quem quer e precisa, pré-escola para todos, né? E tem todos os estudos aqui que vocês vão encontrar e dessa necessidade, né? A gente tem uma grande dificuldade no GAEP
É por onde nós vamos começar a retomada da escola? Essa é a grande pergunta que se faz e que todos nós fazemos, que os prefeitos que atuais já fizeram e os prefeitos que vão tomar posse e aqueles que vão continuar no mandato, foram reeleitos, também estão fazendo. Por onde começar? Então, eu não estou indicando que se deva começar pela primeira infância, mas a primeira infância é uma oportunidade que nós temos que aproveitar, porque se nós perdermos essas crianças nesses primeiros 1000 anos, 1000 dias de vida dela, nós não vamos ter outra oportunidade para aproveitar essa capacidade que a criança tem de aprendizado. E eu vou citar aqui um exemplo, meu tempo já deve estar acabando, eu gostaria de citar um exemplo e daqui de Porto Velho, de uma criança de 2 anos aqui de Porto Velho. A mãe dela é húngara, o nome da criança é a Lauren Hockman, né? Inclusive me parece que os pais estão até nos ouvindo nesse momento. Essa criança tem 2 anos de idade, ela é residente aqui de Porto Velho, a mãe dela é húngara, o pai dela é brasileiro, né? E os pais, ela quando essa criança está com a mãe húngara, elas conversam em húngaro. E ela está com 2 anos já aprendendo a falar o húngaro. Ela tem o português como a língua mãe, até porque ela mora aqui em Porto Velho, né? Então as pessoas com que ela convive mais ouvindo português, então a língua portuguesa nela é um pouco mais avançada. Mas então ela conversa com o pai em português, conversa com a mãe em húngaro, e quando está os 2 pais conversando com ela, eles conversam em inglês. Por quê? Porque o pai e a mãe conversam em inglês entre si. A mãe, por ser húngara, ela não domina muito bem a língua portuguesa, apesar que já está dominando bem, mas ela conversa com o marido em inglês. Então, quando estão os 3 reunidos, conversam em inglês. Quando ela está com a mãe, conversa em húngaro. Quando ela está com o pai, conversa em português. E essa menina de 2 anos, a Lauren, ela está com 2 anos praticamente aprendendo essas 3 línguas. Por que eu digo isso que é importante? Nós aqui somos vizinhos à Bolívia, então, e o Brasil é o único país da língua portuguesa na América do Sul. Os outros todos falam espanhol. E por mais incrível que pareça, nós brasileiros não conseguimos falar sequer o espanhol, né? Nós não temos dificuldade até com o português e não conseguimos ter uma segunda língua que seria o espanhol. Né, a Constituição de está desde 88 e nós não conseguimos ter uma geração bilíngue, né, que domine o português e o inglês, por exemplo. Né, nós não conseguimos. Então, se nós aproveitarmos isso e priorizarmos a primeira infância, nós podemos colocar nas creches pessoas conversando. Esse aprendizado dessas línguas que a Lauren ela está tendo, isso é natural. Ela está aprendendo as 3 línguas naturalmente. Então, se nós colocarmos nas creches pessoas que dominam a língua espanhola, que dominam a língua inglesa e que dominam o português, conversando com as crianças, elas vão aprender naturalmente, ou elas terão uma facilidade muito maior de aprendizado dessas 3 línguas no futuro. De 3 línguas, né? O inglês, o português e o espanhol. Né? Então, daí a importância da priorização da primeira infância, porque nessa idade a criança aprende tudo. Eu não vou arriscar em dizer que uma criança de 3 anos vai aprender a jogar xadrez. Mas se nós existem séries no Netflix aí à disposição, né? Em que uma criança de 4, 5 anos jogou xadrez e foi campeã mundial de xadrez. Ou seja, nós temos que aproveitar esses primeiros 1000 dias de vida da pessoa e para nós podermos levar conhecimento a ela o máximo possível e aproveitar essa etapa para aprendizado. Então está aqui, e tem até recomendações de plano de governo nessa cartilha. Essa cartilha está aí, ó, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tem o e-mail aí em que pode ser acessada, e você tem
a oportunidade aí, tudo detalhado, e o porquê que você deve priorizar, então, a primeira infância. E eu já conversei com alguns dos senhores, quando ainda candidatos na campanha, né? E aproveito de convidá-los também para continuarmos trabalhando sobre esse tema da priorização da primeira infância com um corpo de técnicos um pouco maior, né, aquele corpo de técnicos que nós conversamos lá durante a campanha, e coloco à disposição dos senhores esse corpo técnico para que desenvolvam programas de priorização da primeira infância. Então era isso, doutora, que eu tinha para falar, assim, um pouco atropelado e um pouco rápido, até porque a minha dificuldade de conexão aqui me deixou até um pouco nervoso, né? Mas era isso e estou à disposição para perguntas. E vou tirar aqui, então, a exibição do slide aqui, né? Porque senão os senhores vão ficar vendo essa minha tela. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, desembargador Isaías. Enfim, esses contratempos fazem parte do nosso novo normal. Como o desembargador Isaías mencionou, essa janela de oportunidade da primeira infância, ela não volta. Como dizem, não existe EJA, ou seja, educação de jovens e adultos para a primeira infância. Então, essa é uma janela de oportunidades para a qual nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade, porque priorizar a primeira infância é investir não só no melhor aprendizado das crianças ao longo da sua trajetória acadêmica, um melhor desenvolvimento econômico e social do país, porque crianças que são estimuladas desde a primeira infância tendem a se desenvolver profissionalmente de uma forma, a ocupar novos postos e alcançar os seus sonhos de uma forma mais facilitada, sem falar que reduz também a violência, né? Então, existem inúmeros motivos pelos quais investir na primeira infância deve ser uma prioridade.